Tá bom. Como é que a gente vai saber que já entrou? Bem, vamos lá. Vamos começar, Henrique. Vamos lá. Vamos refazer, né? Começar aí do zero. Vamos orar, começar aí a estar redirecionando aí o trabalho, até porque, na verdade, são tudo ainda... Estamos nos organizando, né? A segunda vez que nós tentamos fazer essa live, a outra nós fizemos pelo Zoom e agora tentamos fazer pelo Skype, mas, segundo o nosso irmão Jarliel, a internet não está legal, né? E não é nossa. De repente, dele lá, que tem que usar várias coisas ao mesmo tempo, várias janelas. E nós estamos falando sobre aliviando bagagens, e eu vou, de novo, começar, vamos orar, porque já começando do zero, né? Então, vamos orar de novo aí, pedindo ao Senhor a graça e a bondade. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, diante da Tua presença, queremos lhe pedir, Senhor, que a manifestação do Seu poder, da Tua graça, ó Deus, a Sua bondade, Senhor, seja notória em nossos meios. Ó Pai amado, em nosso meio, guia, Deus, os nossos lábios, faça, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que o Teu coração, ó Pai amado, do Teu coração para o nosso coração, que os nossos lábios, Senhor, possam ser direcionados pelo Teu Espírito e que venhamos esclarecer, ó Deus amado, os ensinamentos tão preciosos para cada um de nós. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos aqui falando do texto, que está baseado em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, que o título é O Mancebo de Qualidade. Diz o texto assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto, disseram-lhe: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Amém. Nós temos aqui um texto. Ele tem uma complexibilidade em relação à tradução de coisas que foram perdidas na tradução de uma linguagem para outra. E eu queria praticamente, quando refere-se o texto, que quando ele diz: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico
entrar no reino de Deus. Tem condição aí de dar fazer uma parte aí? Qual é essa confusão, né, quando se fala em relação ao fundo de uma agulha? Bom, na verdade, essa questão aí, ela é realmente, como você falou, pastor Carlos, é uma tradução, a questão de tradução, porque os termos são muito semelhantes, né? Na verdade, essa expressão, ela tem três, vamos assim dizer, ela tem três tipos de interpretação. Existe aquela interpretação onde se acha que a agulha seria aquela porta que tinha em Jerusalém, tipo rebaixada, onde o camelo propriamente dito, o animal que chegava de uma longa viagem com aquelas bagagens todas, teria que se arrastar praticamente, ou ele se rebaixava muito para poder passar, ou ele teria que deixar suas bagagens para poder, e mesmo assim fazendo esforço para poder passar por essa localidade aí que havia. Há muitos que dizem que não havia essa porta ou essa localidade em Jerusalém, outros dizem que havia. Outras pessoas dizem também que essa expressão camelo não se aplica propriamente ao animal, mas há quem diga que essa expressão camelo fala de uma corda grossa, e aí então vem a questão do exagero. É mais fácil você passar uma corda grossa, uma corda grande, aquelas cordas de navegação, assim, por dentro de uma agulha, né, do que propriamente um rico entrar no céu. Então, às vezes, essa camelo não se aplica ao animal. É uma interpretação também. E essa interpretação, às vezes, ela é agasalhada por muita gente, porque por Jesus estar falando num ambiente até para pescadores, num ambiente onde havia pescadores, então essa questão da corda era uma coisa com a qual eles conviviam muito de perto. Mas há uma corrente muito forte que fala também que realmente é uma questão de ser realmente um camelo, de ser realmente um animal e de ser realmente uma questão de uma agulha. Há quem diga que fosse uma agulha cirúrgica, usada o termo, dizem que o Lucas usa o termo de uma agulha cirúrgica, né? Uma agulha. Então, assim, mas seria realmente. E como o camelo era um animal, vamos assim dizer, um animal mais, não vou dizer domesticado, mas um animal mais próximo do homem, e era um animal muito grande daquele tempo, com o qual eles conviviam muito de perto. Então, ele foi usado como se fosse um provérbio, dizendo que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha, um instrumento mesmo, porque assim, vamos assim dizer, se fosse hoje contextualizado para os nossos dias, nós diríamos que um animal muito grande poderia ser um elefante, por exemplo. Então é mais fácil um elefante, ou seja, o objetivo, seja de uma interpretação ou de outra, das três, né? Seja a agulha sendo a ruazinha, lá onde o camelo se arrasta, deixa as bagagens, ou sendo uma corda que passa por agulha, ou sendo um camelo mesmo que não pode passar por dentro de uma agulha. Na verdade, o objetivo aí a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus ele quer criar uma hipérbole, né? Na verdade, ou seja, uma figura de linguagem de exagero, né? De exagero. Ele quer, na verdade, reforçar da quase impossibilidade, da dificuldade que é alguém apegado e com o coração na riqueza, amando a riqueza, tomado pela riqueza, possuído pelo amor à riqueza, deixar que o Evangelho e Cristo tome o coração dele e ele deixe essas coisas por conta do Evangelho. Então, na verdade, o objetivo aí é criar esse exagero mesmo, e a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações, para que as interpretações elas não venham a tentar tirar o objetivo do próprio Cristo, que foi, na verdade, promover esse exagero
Esse contraste, né? Essa grande figura de linguagem, né? A gente chama de hipérbole, para dizer, para registrar a dificuldade que se tem, né, de se entrar. Então, essas são as possíveis interpretações, mas o objetivo é não perder de foco, não perder o foco do que Cristo quer falar. E o objetivo, e essa frase de Cristo, ela surge justamente da história do jovem rico, que ele dá as costas para Cristo. É um contexto em que ele não consegue renunciar a si mesmo, o coração dele está preso a coisas das quais ele não consegue se desvencilhar. Ele vai embora triste porque o coração dele ainda está pegado àquilo. Cristo, ele na verdade, ele mostra para aquele moço e ele volta triste, não é nem pelo fato de ele não poder seguir a Cristo, mas é pelo fato dele perceber a realidade dele. Cristo, ele bate na realidade dele, uma realidade que até aquele momento ele desconhecia, ou se ele conhecia, ele maquiava, né? Ele vem com toda aquela postura religiosa, e Cristo, então, que não tem compromisso com as nossas imagens, tem compromisso com a nossa essência, vai lá onde está um probleminha e mostra a ele que ele tem que renunciar a coisas. Então, vamos lá. A gente pode dizer o seguinte, trazendo para quem está do outro lado, para entender esse estudo, quando nós temos a possibilidade que está falando, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, a gente agora, e quando nós temos nas traduções, você pode entender que, segundo alguns escritores, alguns tradutores, faz uma analogia de que esse fundo de uma agulha poderia ser uma corda da rede de pescar entrando no fundo de uma agulha. Aí eu começo a observar que muitas das vezes nós, aqui, né, a minha esposa, ela gosta de costurar às vezes, né? Então, quando você pega uma linha e aquela linha ela fica assim esgarçada na frente e você vai tentando passar ali, isso aqui é uma comparação, né? E você não consegue, aí você tem que pegar ela, aí muitas das vezes a pessoa molha assim na boca, tenta criar uma ponta para passar, e de repente parece que, dependendo da agulha, que a linha é mais grossa do que o fundo da agulha e a pessoa está tentando. Esse é um ponto. No caso aí, seria o fundo de uma agulha, na qual a rede de pesca, que a gente sabe que, embora seja uma linha, mas ela tem vários felpos, várias outras linhas que vão fazer com que ela se torne grossa. Então, não consegue passar. O fundo da agulha, quando se trata de um camelo, é conforme fosse uma muralha cercando uma cidade, com fendas pequenininhas, ao qual o viajante chegava diante daquela fenda, né? E quando olhava ali, ou seja, se os portões estivessem fechados, e ele, geralmente, quem usava camelo, né, trazia toda uma bagagem, às vezes era comerciante, camelo também, pessoa pobre não tinha camelo, né? Então, quem tinha camelo talvez poderia alugar aquela coisa toda. Então, geralmente, quem tinha era caixeiro viajante, que trazia, de repente, coisas para vender dentro da própria cidade. Se os portões estivessem fechados, como um camelo entraria ali? Geralmente, a fenda era bem pequena, né? E, segundo assim, algumas coisas que nós acabamos lendo, ele tirava toda a bagagem do camelo, né? E, às vezes, na frente do camelo, tentava fazer com que ele ajoelhasse, e o dono do camelo ia empurrando ele por trás, e mesmo assim era uma dificuldade muito grande, né? Que era muito difícil passar. Interessante que quando nós, depois que lemos aqui, né? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, com toda essa dificuldade, fenda fechada, né? O camelo tinha que se ajoelhar, empurrar ele para depois passar todas as bagagens. Aí vem aqui. E os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ou seja, ainda que na nossa concepção seja difícil ou impossível aos olhos humanos entrar um camelo ou entrar uma corda no fundo de uma agulha, aí a gente pode dizer assim, as coisas impossíveis para os homens, ou seja, aquilo que nós vemos que não pode, não há condição de acontecer, para o homem é possível, mas para Deus ele faz tornar possível, né? Então, é só para a gente ter essa comparação dentro dessa questão aí,
de camelo entrando numa cidade através de uma fenda ou uma corda grossa tentando entrar no fundo de uma agulha. Né? É aí que a gente está tentando pegar essa pauta, né, que a gente está tentando desenvolver aqui. E interessante, Henrique, porque o Senhor ele sempre falou por parábolas ou usando uma linguagem que muitas das vezes é uma linguagem forte e marcante, porque assim, se está falando que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, a gente vai observar que o próprio Senhor, ele pegou palavras assim, para que a gente pudesse entender e usou de exagero. Quando a gente pega lá em Mateus, capítulo 23, versículo 24, diz assim, condutores cegos, que coaram um mosquito e engoliu o quê? Um camelo. Olha aí, de novo, ele pegando uma figura, né, para trazer um exagero. E olha como é que isso marca a gente. Coar um mosquito e engolir um camelo. Ou seja, o próprio Senhor ele usou de vários momentos de hipérbole nas suas pregações. Por quê? Porque isso impacta a gente, marca a gente. Então, eu marquei esse versículo. Também aquela questão, né? Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, é outra figura de linguagem falando de uma coisa que, em princípio, parece ser impossível, né? Morto enterrando morto. Então, quando vai se falar da linguagem do camelo entrar no fundo de uma agulha, a gente está falando também de uma questão que, aos olhos humanos, é um exagero, correto? Sim, é isso. Essa é justamente o mais importante que Cristo quer, é justamente passar essa ideia da dificuldade que existe, porque, na verdade, se a gente for perceber, eu estava pensando nessa passagem, quando eles acabaram de se deparar com a experiência daquele jovem, e aquele jovem chegou todo religioso, dizendo que ele faria, até com aquela intenção de querer, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus, aquela coisa toda. E aí ele chama, né, bom mestre, aquela coisa toda. Então, e Jesus então falou para ele, você cumpre os mandamentos. E se você for perceber ali, os mandamentos que Jesus falou para ele foi não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele justamente, ele falou até, Jesus até citou mandamentos que têm a ver com alguns mandamentos que têm a ver com o próximo. Ele não falou nem dos mandamentos relativos ao próprio Pai. E aí, então, ele diz, mas isso tudo eu faço. Então, ele diz que faz. Quando Jesus, então, falou, então, falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. Então, Jesus sempre sabe. Eu costumo... eu acho que essa passagem me ensinou muito, porque... Eu pensei, quando eu estava pensando, meditando nessa história desse rapaz, que é o tipo de jovem que toda sogra quer ter, né? Toda sogra quer ter um genro desse, né? Além de, né, porque tem uma condição boa e é um rapaz cumpridor dos seus deveres. Então, uma coisa. Agora, o que eu percebi olhando para esse jovem, que Jesus fez com ele, com essa pergunta, dizendo: não, então faz o seguinte, você vende o que você tem, que Jesus não queria empobrecê-lo, mas vende o que você tem e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele ficou triste, ele deu as costas e foi embora. Ele simplesmente desistiu de seguir. Alguém pode perguntar assim, mas pastor, é muito difícil o que ele fez. Mas se ele estava querendo seguir a Cristo, então esse contexto aí é justamente o contexto de renúncia, que são esses os valores. E eu percebi, na verdade, o seguinte, o que nos falta de Deus, o que falta de Deus em nós, que falta de Deus em nós, vai definir muitas vezes o que está sobrando em nós e que tem que sair. Sabe? E aí, na verdade, ele deu as costas. E ele deu as costas, por quê? Porque, na verdade, eu aprendi, não sei se às vezes você olha para uma pessoa, o nível de comprometimento que ela tem, às vezes ela não tem Cristo ainda, ou às vezes a pessoa já até tem. Né? Às vezes a gente percebe que isso influencia o nível existem graus e níveis de dificuldades extremos, dependendo da relação e do apego que essa pessoa tem com as coisas, seja quais coisas, ou seja, o grau de dependência que esse ser humano tem consigo mesmo e com as coisas que o cercam. Esse nível de dependência
pode ser um impedimento dele se entregar a Deus. E por que os discípulos disseram assim, Senhor, então, quem é que pode ser salvo, então? Aí, por que eles perguntaram isso? Então, porque, na verdade, na concepção do judeu, a riqueza não é uma forma, né? Como na época da Inquisição, que você comprava um pedacinho do céu com dinheiro, não. Na concepção do judeu, a riqueza é um sinal do favor de Deus. É um sinal do favor de Deus. Então, quando eles perguntam, por que pode ser salvo? Como é que é esse negócio? Eles fazem essa pergunta com a seguinte concepção. Espera aí, a riqueza é um favor de Deus. Então, o Senhor está dizendo justamente... Então, Jesus foi na contramão de tudo aquilo que todo o conceito judaico fala. E aí, Jesus, então, ele vai explicar para eles direitinho sobre a questão da renúncia, o que é mais importante. Existem coisas que têm que ser deixadas. Tu vê que Jesus, então, olha para ele e fala assim, peraí, olha só. Aí, e tem uma hora que ele fala assim para Jesus, e logo assim ele fala assim para Jesus, Jesus, a gente deixou tudo, nós deixamos tudo por tua causa, e a gente não vai ter nenhuma recompensa, não? Percebe que, além dele perguntar isso, com aquele conceito de que riqueza é um favor divino, Jesus de momento algum vai contra ter riqueza, Jesus em momento algum, ele é contra, do contrário, ele falaria mal de Abraão, falaria mal dos patriarcas, José de Arimateia, que tinha dinheiro, ele foi crente, mas eles, além de perguntar isso, com esse conceito, quando eles perguntam, e nós deixamos tudo, estamos andando com o Senhor aqui até agora, e o que vai ter para a gente? Jesus olhou para ele e falou assim, vocês vão julgar Israel na eternidade. Vocês vão se assentar e vão julgar comigo. Em outras palavras, eles ainda estão com a visão de recompensa e de mérito aqui, como se que Deus fosse devedor nosso, como se Deus fosse o nosso devedor e tem que fazer alguma coisa por nós enquanto a gente estiver vivo. E aí Deus, Cristo, então, tira os olhos deles daqui e coloca os olhos dele na eternidade, dizendo, vocês vão ser recompensados na eternidade. Não espere recompensa aqui. O que vocês têm que fazer aqui é ter um coração disposto a se desprender daqui, olhando para a eternidade. Não é fácil, não. Interessante, quando você está falando aí, porque era a característica do povo judaico da época de associar a condição financeira a ser abençoado. Aí nós podemos compreender hoje, Henrique, o seguinte, cara. Parece que nós vivenciamos o momento desse período também nas igrejas de hoje. Claro que ninguém está pregando voto de miséria, mas quando a pessoa chega, ela chega a Cristo, quando ela vai numa igreja, que quando ela começa a ver com que as buscas pelos bens materiais são muito mais efetivadas do que as buscas pelo reino de Deus, ela começa também a entrar no conflito. Por quê? Se o próprio Senhor diz para o jovem rico, deixa tudo, dos pobres e segue-me, né? Aquele jovem, ele tinha o coração pegado nas riquezas e, de repente, ele tem um confronto diante daquilo que ele mais gostava. Ou seja, ele não tinha um amor a tal ponto de abrir mão da riqueza para seguir o mestre. E quando a gente olha a igreja de hoje, na verdade, quando você vem, que vai dar isso, que vai ganhar aquilo, aquela coisa toda, a pessoa também acaba confundindo. Por quê? Porque ela vem para a igreja para ser rica, para ser próspera no contexto financeiro, e a Bíblia está dizendo assim, olha, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes nós vemos esses valores sendo invertidos a tal ponto da pessoa buscar os bens materiais. E como é que você vai pregar para uma pessoa que, de repente, dentro da concepção, ela está quase igual ao jovem
rico, a esse mancebo de qualidade, justamente por quê? Porque o que ela está ouvindo, que ó, vem, que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo, aí Jesus está falando, pregando sobre o desprendimento. E quem é que vai ficar desprendido quanto a isso? Entendeu? Pois é verdade. Assim, na verdade, essa nossa conversa, quem chega agora pode até pensar, pô, mas então é miséria, então é pobreza. Então, Jesus ele foi aquele que, em momento algum, Jesus ele pegou a bandeira dos pobres, Isso. dizendo que o rico não vai entrar no céu. Em momento algum, Jesus fez isso. Jesus não fez nenhum tipo de movimento social em prol não, em momento algum. Jesus, na verdade, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: a gente percebe, porque se a gente entrar, se o cristianismo entrasse por esse viés, a gente vai perceber o seguinte: se o favor financeiro fosse um sinal de favor divino, todo crente ou toda aquela pessoa que tem Cristo, ela ia viver tremendamente bem, sem nenhuma dificuldade, e todas as nossas dificuldades financeiras e todas as nossas lutas financeiras, elas seriam, na verdade, um atestado de fracasso. E o pior, nós, recompensados nesta vida, usaríamos aquilo que temos para poder ostentar o sinal de crescimento espiritual. E isso é completamente contrário. É claro que a gente sabe que Satanás ele se apossa da vida de pessoas, ele oprime a vida de pessoas, ele muitas vezes... então, essas pessoas, quando vêm para Cristo, Deus ele entra e passa a controlar, a governar a vida delas, e com certeza a bênção de Deus vem sobre elas. O incentivo, o crescimento, o sucesso são decorrentes da nova ideia, nova ideologia, a vida de Deus na vida dela, é claro. Mas Deus precisa entender que Deus prova, que nós estamos aqui no mundo, nós teremos aflições. Então, a gente precisa entender qual é o valor e quais são os valores do reino. É isso? E Cristo, ele sempre vai falar uma coisa. Sempre, e você vai ver sempre ele deixando bem claro. Né? Mateus 6,33 fala sobre isso. A prioridade é o reino. A prioridade é o reino. Então, se a prioridade é o reino, então nós precisamos entender que nós precisamos... E tanto é que no convite de Mateus 11:28, qual é o convite? Vinde a mim todos vós que estáis cansados no sentido de alguém que se esforçou muito e cansou. E sobrecarregado é o sentido passivo. Alguém que já está vivendo uma sobrecarga, está ali, não aguenta, e está vivendo aquela sobrecarga. Lógico que Jesus estava falando muito daquela conjunto de regras da lei a que eles eram submetidos, as autoridades judaicas colocavam aquele montão de regra, e que Cristo ele vem para quebrar esse montão de regra e dar a eles um fardo leve, um jugo suave. Mas isso a gente pode aplicar também a tudo aquilo que o homem traz do mundo consigo e tira dele a força para poder respirar e encontrar Deus. Então, Cristo, olha, a proposta que eu tenho para a tua vida é essa aqui. Você pode trocar comigo, você pode deixar tudo isso aqui que não é para... Então, na verdade, aí entrando nessa questão, quais são as bagagens que a gente tem que deixar? Quais são as coisas que nós podemos deixar de lado? Tem coisas que nós podemos renunciar, nós precisamos renunciar. E é isso que Cristo deixou para esse jovem. Na verdade, se você for perceber, Carlos, eu achei interessante, ele disse, eu tenho cumprido tudo. Aí Jesus falou assim, então vende o que você tem e dá aos pobres. Ele falou assim, eu não posso. Ele deu as costas e foi embora. Ora, ele disse que estava amando o próximo como ele mesmo. Mas quando Jesus, transformou esse mandamento em atitude de uma outra maneira, ele não conseguiu fazê-lo. Então, na verdade, o que ele mostrou que, na verdade, ele era um religioso por falar que era e fazia de boca. Mas na hora de tomar atitude, fazer e agir, Jesus não viu isso nele. E aí ele deu as costas e foi embora, né? Eu começo a entender que parece que a graça e a lei se encontram, né? Interessante que ele tenta se justificar
passando uma mensagem que, na verdade, é como a gente poderíamos dizer que ele estava mentindo, né? Tentando passar uma impressão para Cristo, quando ele fala assim, sabe dos mandamentos? Aí, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. E ele disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Sabe o que a gente observa aqui? Ele mesmo se justificando como cumpridor da lei. E a gente vê que, logo no amarás o teu próximo, ele já começa a cometer, não cumprir essa lei aqui. Aí eu começo a olhar a Bíblia aqui, quando a gente olha na oração do rico e do publicano, que da mesma maneira eu começo a entender. Se fosse colocar nas condições aqui, esse jovem aqui seria, na verdade, o rico, que bateria no peito, Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu jejuo e tal, ou seja, se justificando com atos, né, de fala, mas, na verdade, o coração dele estava longe. E o outro, que a Bíblia diz que batia no peito, que nem tinha coragem de olhar para o céu, dizendo que era um miserável. Então, olha a questão dessa comparação que nós estamos fazendo em relação a isso. Talvez eu poderia dizer aqui que não era só a bagagem da riqueza, ele carregava, na verdade, uma bagagem da autojustificação diante do mestre. Então, para todos os nossos irmãos que estão acompanhando essa live, nós podemos dizer assim, embora você não tenha a riqueza que esse menino tinha, porque a Bíblia diz que ele era muito rico, mas tem bagagens que nós estamos conduzindo mesmo sem ter o dinheiro que ele tinha, ou seja, a autojustificação, a riqueza de coisas que estão apegadas a nós, que não nos deixa entrar realmente, na verdade, no reino dos céus. Por quê? Porque deixar essas coisas não é fácil. Não é. É isso aí. E tem uma coisa que eu até anotando aqui, é assim, o convite de Cristo de Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos vós que... A gente sabe que existem três coisas quando alguém vai a Cristo. Isso é a marca do discípulo. Quando alguém vai a Cristo, a primeira coisa que acontece, ele conhece, ele sabe, ele experimenta Cristo. É a primeira coisa. Quando você vai a Cristo, você conhece, você sabe. Segunda coisa que acontece, você vai assentir, ou seja, você vai aprovar, você vai aceitar, você vai concordar com o que está sendo apresentado a você. E a terceira coisa, você agora vai confiar, você agora vai se entregar, e você agora vai se apoiar e descansar no que você creu. Então você vai a Cristo, você conhece, você assente ou concorda e aceita, e você se entrega e confia. Essa é a marca. A partir do momento que você vive essas três experiências de uma vez só, quando passa a ser um discípulo, o teu desejo é se dar e se entregar e agradar aquele a quem você tem. Se entregou. Só que a nossa caminhada não é fácil. E o que Jesus vai mostrar é que nós temos as nossas dificuldades. Todos nós podemos ouvir de Jesus o que aquele jovem ouviu. Ainda te falta uma coisa. Ou seja, tem ainda uma coisa que você precisa fazer. Ou seja, tem alguma coisa que você precisa receber de Deus, ou tem alguma coisa que você precisa deixar de lado. Para ele fazer aquilo que Jesus pediu para ele fazer, que significa que era vender o que ele tinha, ele precisava expurgar de dentro dele o amor à riqueza, o apego, porque em relação à riqueza propriamente, ela exerce um fascínio sobre a vida de um ser humano, ao ponto de subvertê-lo, ao ponto de escravizá-lo, ao ponto de prendê-lo e tornar ele um escravo. E, na verdade, não é ele que tem a posse. Na verdade, são as coisas que têm a posse do ser humano. E é isso que Jesus está querendo mostrar nesse momento. A renúncia está sendo justamente em nós nos libertarmos daquilo que nos prende e nos aprisiona.
Ou seja, ter riqueza não é pecado. O pecado é quando ela nos aprisiona e nos prende. Agora, tem outras bagagens, sim, que precisam... Agora, é importante que a gente entenda que o que Jesus colocou em foco aqui, ele termina a conversa com os discípulos em cima disso, foi justamente a questão da renúncia. Precisa haver uma renúncia. E a renúncia é uma das coisas mais... é uma das marcas do discípulo. É uma das marcas do crente. Essa capacidade íntima, interna, de obedecer, de se submeter, sabe? Essa disposição interna de você se submeter a Deus, negando a você mesmo, essa é a marca do discípulo. Literalmente, é você procurar manter na tua vida aquilo que vai te levar e vai te fazer agradar a Deus. Quando você tem esse compromisso de conhecer, aprovar e confiar em Deus, você vai querer que a tua vida funcione de uma maneira que você vai querer agradá-lo. E é justamente isso que tem sido a minha luta como ser humano, e eu acho que, não sei, tem sido a luta de muitos de nós. Qual é a luta de muitos de nós? A luta de muitos de nós é que a gente até quer agradar a Deus, a gente até quer ter uma vida bem, só que a gente começa a negociar as nossas fraquezas. A gente começa a achar que, peraí, isso aqui pode um pouco. Eu não preciso ser tão exagerado, ser tão radical nisso aqui. Não, quanto a isso aqui, eu acho que não preciso deixar tanto. Eu posso conviver com isso aqui. Não precisa ser tão radical assim. E a gente começa a negociar coisas que lá na frente vão prejudicar a nossa vida com Deus. Na vida desse jovem, o impediu de abraçar a fé. E para nós que abraçamos a fé, quais são as coisas que ainda restam a mim, por exemplo, e a todos nós? Isso é pessoalmente, cada um de nós podemos talvez hoje ouvir, ainda te falta isso aqui. E é para isso que o nosso coração tem que estar aberto, né? Bem, aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Existem pessoas que têm condições financeiras e são pessoas generosas. A gente, como a gente estava falando antes, né? José era um senador, tinha condições financeiras e ele abriu mão do túmulo para que o mestre fosse sepultado lá. Existem pessoas que têm condições que a gente não sabe o nome dessas pessoas em si, mas são grandes mantenedores da obra missionária. Existem pessoas que se dispõem a ajudar instituições de caridade, né, com dízimos, com ofertas vultuosas, para que a obra de Deus se mantenha. Né? Uma certa vez, a gente foi entrevistado aqui por uma menina que estava fazendo uma faculdade. Ela veio aqui na faculdade na França, e ela até falou, e eu, assim, dentro da conversa com ela, falou assim: pastor, vocês têm um trabalho muito bom, e às vezes é importante que isso seja falado, porque lá na Europa existem pessoas que querem instituições sérias para fazer doação, entendeu? Então, assim, existem pessoas que realmente têm desejo de estar abençoando a obra, né? Mas o Senhor, em nenhum momento, ele está recriminando a questão de quem tem condição de dar, né? Mas a Bíblia está dizendo sobre a questão seguinte: quando está falando do fundo da agulha, né, de uma maneira em que a gente possa estar entendendo com o Camilo, ela está falando, olha, porta estreita, caminho estreito. Então, assim, bagagens que você está levando consigo, que não faz parte de uma indumentária de quem que quer entrar no reino do céu, ou seja, nós estamos falando, de repente, de uma muralha, de um cercado, que quando nós passarmos por ela, nós poderemos entrar onde? Na cidade santa, né? No reino de Deus. Só que, para passar nessa agulha, você está falando da porta estreita, nós não vamos entrar com as bagagens da soberba, com bagagem de falta de perdão. A Bíblia está dizendo que se eu for ao altar oferecer meu sacrifício, né, minha oferta, e entender que eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, ou seja, que eu estou com o coração pesado,
A Bíblia diz que eu tenho que largar, deixar ele no meio do caminho, voltar, me consertar com meu irmão e fazer o quê? E voltar para oferecer esse sacrifício, oferecer essa oferta. Então, o que nós queremos passar a mensagem para os irmãos não é questão mesmo, o que nós usamos aqui, tanto se for a corda que vai passar no fundo de uma agulha ou o camelo, os dois, existe um sentido, que ambos parecem ser impossíveis, né? Mas para Deus é possível ele fazer com que um camelo passe no fundo de uma agulha, ainda que ele possa, sabe, tornar o camelo pequeno, ainda que ele possa alargar só para o camelo passar, mas a atitude verdadeiramente de passar por esses lugares é de cada um de nós. Bagagem de falta de perdão, bagagens, sabe, de apego. Tem gente que se apega a coisas que acaba fazendo com que essas coisas tomem o lugar de Deus, e a gente acaba criando certas idolatrias, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um irmão, né? Mas isso tem muito tempo. Cara, ele tinha um carro, e o carro dele, para ele, era uma coisa, sabe? Ele, se passasse na chuva e tivesse um irmão, assim, sem guarda-chuva, indo para a igreja, aquela coisa toda, ele era capaz de passar pela pessoa só para a pessoa não entrar no carro dele com o pé molhado. Então, assim, olha o que era. Na verdade, ele não tinha riqueza, mas ele tinha um apego a um bem material que o impedia de exercitar, sabe, as coisas com os irmãos, e aquilo para ele, para mim, aquele tipo de atitude que ele tomava era verdadeiramente uma bagagem de um camelo ao qual ia impedir ele entrar. Parece simples, mas isso fazia um significado na vida de uma pessoa, como pode acontecer. Existem várias pessoas que têm várias bagagens que precisam ser tiradas. Então, o que nós estamos passando aqui, Henrique, é que essas pessoas, cada um de nós, possamos estar avaliando que tipo de bagagem nós estamos carregando e se ela será positiva ou me dará condição de entrar ou de não entrar pelas agulhas ao qual nós estamos colocando diante dos irmãos. Eu acho interessante que a nossa vida é uma trajetória, né? A trajetória que vai... Nessa trajetória, nós vamos adquirir e agregar muitas coisas. E também nós vamos dispensar. Então, na verdade, nós vamos ter contato com muitas coisas ao longo da nossa vida, coisas as quais nós vamos precisar guardar, porque vão nos acrescentar. E coisas das quais nós vamos precisar dispensar. Algumas nós vamos abraçar e dispensar, porque não vai haver mais uso depois de um certo tempo. Algumas nós vamos ter que dispensar logo de imediato. E algumas nós vamos ter que abrigar e levar pelo resto da nossa vida. Então, cabe a nós, justamente, essa questão dessa mordomia da nossa vida. Por quê? Porque, né, quando a gente fala de bagagem, a gente precisa entender que a bagagem no sentido ruim, pejorativo, ou seja, pensando naquilo que pode estar demais na nossa vida, e a gente sempre tem esse olhar reflexivo para nós, de exame, e a Bíblia sempre fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim celebre o corpo de Cristo, celebre, né? Eu estava imaginando assim, toda bagagem ela vai implicar em alguma coisa, ou seja, a bagagem ela pode implicar naquilo que pode me impedir de crescer e de progredir no reino. Bagagem também pode implicar em aquilo que pode me fazer, pode pôr em risco a minha relação com Deus. E bagagem também pode ser aquilo que não é meu, que não é para mim, que não é para eu carregar, que não é para fazer parte da minha vida e que, consequentemente, se torna dispensável porque não vai me levar a crescer no reino. Então, a gente tem justamente que ter esse olhar clínico para isso. E eu acredito que o Espírito de Deus ele nos ajuda nesse sentido, a entender. E é por isso que Jesus ele vai falar assim, o homem, quem quiser vir após mim, tem que
tomar sua cruz e quando Jesus fala que nós temos que tomar, e após ele tomar a cruz, ele já estava falando de alguma coisa que ele iria fazer. O que Jesus fez quando deram para ele o madeiro? Ele caminhou com o madeiro até o lugar do Gólgota. Aquela trajetória do madeiro, onde ele recebe ajuda, né, de Simão, foi uma caminhada chamada Via Dolorosa. Foi o que Jesus disse, o que Cristo poderia também ter dito ali é o seguinte: toma a sua cruz e me segue. Quando a gente toma a nossa cruz e vai atrás de Cristo, é como se nós estivéssemos entendendo que a vida cristã é uma vida de automortificação constante. E esse caminho, ele é nada mais nada menos que renúncia. A palavra renúncia ela é complicada, porque a palavra renúncia significa deixar alguma coisa, romper com alguma coisa, abandonar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Né? Abrir mão de alguma coisa. Então, na verdade, quando a gente fala de renúncia, a gente está falando... E para alguém renunciar, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer aquilo que a gente precisa renunciar. Porque a própria palavra renunciar, ela já fala de esforço. Ninguém vai deixar ou renunciar aquilo que não é importante para ela. E por isso que Jesus, então, ele fala, renuncia a si mesmo. Por que ele fala renunciar a si mesmo? Eu acho interessante. Jesus poderia jogar um monte de lista de coisas. Para o pastor Carlos, é isso aqui. Para o pastor Henrique, a lista é outra. Para o irmão Beltrano, a lista é essa. Para cada um de nós, a lista vai ser diferente, porque o que eu preciso deixar, Carlos, você não precisa. O que o irmão ali precisa deixar, o que a irmã precisa deixar, de repente não está na minha lista. Cada um de nós. Então, Jesus, o que Jesus falou? Eu não vou falar o que um, o que o outro. Eu vou falar o seguinte: nega a si mesmo. Quando ele falou a si mesmo, ele já abrangeu tudo. Por quê? Porque, na verdade, renunciar é romper. Romper com o quê? Romper justamente com aquilo que, na verdade, está tão apegado a mim, que já faz parte de mim. E quando Jesus disse nega, ele está dizendo apenas uma coisa: quando eu nego a mim mesmo, eu estou negando esse pedaço dessa coisa que está presa em mim, que eu preciso deixar. Quando eu estou deixando isso, é como se eu estivesse negando até mim mesmo. Por quê? Porque eu estou tão desejoso daquilo, só que aquilo não pode mais fazer parte. Então, eu estou desejoso. Então, em vez de eu dizer objetivamente, eu não quero mais aquilo, você vai dizer para você mesmo, eu não posso querer mais aquilo. Então, você nega você mesmo. Por isso que Jesus ele vai mais fundo, né? Interessante isso. Henrique, vamos dar 10 minutos para a gente encerrar, tá? Já são 10h15, 17. Eu vou falar aqui, depois você complementa e a gente acaba, tá? Para a gente liberar os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de muitos irmãos aqui. Nós tivemos uma média de umas 40 pessoas, mais ou menos, que chegou a bater um pouco mais, mas batendo aí 38, 40, os irmãos que estão prestando bastante atenção no estudo, né? Eu poderia dizer, para a gente fechar, igual, eu poderia fazer uma diferença, né? Que humildade pode ser aquela que é diferente, assim, que a gente entende que ser humilde é alguém que tem menos posse. E alguém que tem condição é soberbo. E, na verdade, quantas das vezes você encontra pessoas que não têm, assim, condições financeiras, de repente, a gente sabe que ela tem uma vida muito sofrida, muito difícil, mas, às vezes, na argumentação, às vezes, na sua postura, ela não tem nada de humilde. Ou seja, às vezes, a condição de ter uma roupa humilde, né, que a gente, às vezes, configurava pessoas humildes, pessoas que têm uma roupa que anda de chinela havaiana, que calça de tergal, camisa comprida, a gente, não, fulano é humilde. E humildade não tem nada a ver com isso, porque, às vezes, a pessoa pode estar de terno de linho fino, sapato, sabe, de cromo alemão, e ser uma pessoa realmente humilde. Então, a humildade não está
evidenciada em ter posses, porque existem pessoas que não têm posse, mas é um poço de arrogância, às vezes não admite que está errada, não admite com que outra pessoa possa falar e orientá-la, e quando você pega uma pessoa, às vezes, que tem condição, e quando você fala, ela te escuta, ela avalia. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, às vezes, 100 mil reais para uma pessoa não a torna soberba ou indiferente. E, às vezes, uma pessoa que vai lá ganhou R$ 1.000, ela acaba sendo soberba e arrogante, justamente porque ela acha que tem alguma coisa. Então, nós temos que ter esse tipo de entendimento, sabe? Compreender que, às vezes, o que para um parece que é muito, para outro, muitas das vezes, não significa nada. Então, quando a gente começa a compreender as questões e os valores do reino do céu, né, a gente vai compreender, sim, que para Deus existem bagagens que estão nos pesando muito e impedindo da gente caminhar na obra de Deus, de sentir a presença do Espírito. Eu quero sentir a presença de Deus, que o Espírito Santo possa estar me dominando, isso e aquilo, mas o coração está altivo, sabe? Tá, de repente, guardando mágoa, desejando mal para outra pessoa. Às vezes está dentro de um ambiente que está lhe fazendo mal, realmente não permitindo com que ela se entregue ou se envolva. Então, assim, se tem alguma coisa que você tem que fazer, e isso eu quero deixar para os nossos irmãos, aliviem a bagagem de coisas que estão lhe fazendo mal na sua trajetória espiritual. Sim, porque dessa maneira, você deixando para trás mágoa, rancor, falta de perdão, tristeza, às vezes ódio no coração, né? Às vezes desejando a morte de uma outra pessoa, e isso ela não consegue externar, ninguém vê. A gente, às vezes, não sabe que a pessoa está rindo para você, mas está com sentimento, desejando, saiu de casa, desejando morte para fulano, ou para Bertano, ou sentimento de vingança, que porque tem certas bagagens que só essas pessoas sabem o quanto ela tem sido pesada na vida dela. Então, que a gente possa, através desse estudo, que a gente fez uma aplicação para o jovem rico, aquela coisa toda, mas existem bagagens na minha, na vida de outras pessoas, que está nos fazendo mal na nossa caminhada espiritual e que a gente tem que deixá-la de lado, abrir mão, renunciar. Às vezes, eu quero estar certo, eu quero estar certo, eu quero ter razão, isso, e a tal ponto, sabe, de levar isso na ponta da faca, trazendo um transtorno espiritual para ela. Então, se é para entrar no reino do céu, que a gente possa abrir mão de coisas que estão nos impedindo de ver e sentir a glória de Deus. Então, quero deixar essa conclusão, sabe, que os nossos irmãos possam ter absorvido essa palavra no coração. Foi maravilhoso poder estar com vocês aqui, compartilhar. Pedimos perdão aos irmãos. No início, nós tivemos uma dificuldade, né? O computador do irmão lá deu pane e ele estava transmitindo pelo YouTube e pelo Face. Como os nossos irmãos, a maioria tem o Facebook, a gente optou pelo Face. Ele vai fazer depois, vai pegar essa gravação e vai jogar no YouTube, aí eu vou repassar para os irmãos que não têm Face. Tá bom? Deus abençoe. Faz a tua conclusão aí e ora pelo encerramento. Bem, eu quero deixar nessa conclusão. Eu não sei qual era o... Eu não sei por que o jovem foi perguntar para Jesus, porque nas passagens paralelas, Jesus diz para ele assim, ainda te falta uma coisa. Mas há um outro evangelho que diz que ele perguntou para Jesus, isso tudo eu tenho feito, o que me falta ainda? O que me falta? Então a gente sabe que os evangelhos não se contradizem, eles se completam. Então vamos dizer o seguinte, ele perguntou para Jesus, o que me falta ainda? Eu não sei se ele perguntou isso acreditando que Jesus ia dizer para ele que não falta nada para ele. Mas já que ele perguntou para Jesus o que falta, Jesus disse para ele o que faltava para ele. E Jesus falou assim, ainda te falta uma coisa. Jesus, ele certamente deve ter visto, como talvez esteja vendo em mim, que deve faltar várias coisas. Mas Jesus foi no principal. Jesus, ele não tem compromisso com a imagem, com a retórica, com a palavra daquele moço. Jesus tem compromisso com o coração dele. E Jesus, ele vai e ataca diretamente aonde nós precisamos. Talvez ele não soubesse disso. Talvez ele não soubesse que Jesus era tão clínico, tão cirúrgico.
E Jesus perguntou, e Jesus dizia, ainda te falta uma coisa. E eu quero dizer aos irmãos, nesse encerramento, que a gente possa fazer essa corajosa pergunta para o Senhor. Senhor, tenho tentado, diz para mim o que me falta. E o Senhor vai dizer para nós o que está faltando em nós para que a gente possa ser melhor para a honra e para a glória dele. Por quê? Porque, na verdade, Hebreus capítulo... Eu gosto muito dessa passagem de Hebreus, e quero deixar ela aqui. Hebreus capítulo 12, eu gosto muito dessa mensagem. Depois do capítulo da fé, capítulo 12 de Hebreus, diz assim, portanto, nós também, nós crentes agora, nós agora que pegamos o bastão da fé daqueles que passaram, diz assim, pois que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que toda bagagem Deus possa nos ajudar a deixar de lado, seja a bagagem da autoconfiança, da autossuficiência, da falta de contentamento, do cansaço, da preocupação, do desespero, da culpa, da arrogância, da aflição, do medo, da vergonha, do desapontamento, da solidão, da frustração, da saudade, da mágoa, da insatisfação e muitas outras bagagens. E quando Jesus falou para aquele rapaz, ainda te falta, vende o que tens. Jesus, na verdade, estava pedindo para ele fazer uma coisa, e fazer aquilo implicaria em deixar alguma coisa. Ou seja, não é um deixar por deixar, é um deixar quando nós nos apoiamos naquilo. E que a gente possa fazer igual o cego Bartimeu. Quando Jesus falou assim, chama ele lá. Ele pegou a capa, deixou a capa, jogou a capa, lançou de si e foi até Jesus. Aquela capa que deu conforto para ele no pior da vida dele, ao relento. Ele dormia, se cobria, se protegia. A capa para alguém que vive ao relento era tudo. Quando Jesus chamou ele, deixou a capa. Ele não deixou que a capa atrapalhasse. Gente, alguém segura minha capa aqui porque depois eu quero pegar porque ela é importante. Não, eu vou lá porque o que Jesus tem, a proposta que ele tem para mim, vai ser tão grande que eu não vou precisar mais dessa capa. Eu vou poder adquirir coisas mais profundas nas quais eu vou me apoiar nele e será melhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Amém? Só manifesta aí os aniversariantes, né? Eu sei, nossa irmã Elizabeth Guimarães e nossa irmã Giovana Moreira, né? Amém, irmã Giovana. Amém. E a irmã Beth, Deus abençoe nossas irmãs que estão aniversariando. Né? Nossa diaconisa Beth Guimarães. E nossa irmã Giovana, né? A Giovana, que é a mãe da Penélope, que está aniversariando também. Que Deus abençoe nossas irmãs. E vamos continuar orando. Vamos continuar orando pelos irmãos que estão enfermos, para que o Senhor possa restaurá-los. Os irmãos que se encontram lutados, também vamos estar orando para que o Senhor possa confortar o coração no poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar. Amém? Libera o teu som, pastor Carlos. Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Senhor, quando nós olhamos para nós, tu sabes como nós precisamos, ó Deus, melhorar a nossa vida contigo. Quando olhamos para nós, ó Deus, reconhecemos que precisamos de mudança, mas muitas vezes nós não sabemos aonde precisamos mudar.
Às vezes, Senhor, nós sentimos que alguma coisa precisa ser transformada, mudada. Nós queremos pedir nessa noite que o Teu Espírito Santo possa revelar a cada um de nós o que precisamos fazer para melhorar a nossa relação contigo, Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa vida. Abençoa a irmã Giovana, abençoa, Senhor, a irmã Diaconisa Beth Guimarães, tuas servas que estão aniversariando, fortalece a vida delas, ó Deus, dando muitos anos com saúde na Tua presença. Deus, nós queremos colocar em Tuas mãos a vida dos irmãos que estão enfermos. Pedimos pelo pai do Teu servo, Senhor, seu Ednilson, pai do presbítero Júnior, visita o Teu servo ali, Deus, aquele hospital, visita, Deus, o nosso querido irmão Ivanildo, Senhor, a sua esposa, a sua neta. Deus, visita aquela família também que está acometida, Deus, pela Covid, mas já tratando. Oh, Deus, toma em Tuas mãos, ó Pai amado, a tia Nerci, Deus, a irmã da minha sogra. Ó Deus, que está ali, Senhor, entubada, Deus, precisando, Senhor, toma a tia da Joelha em Tuas mãos. Enfim, meu Deus, visita, meu Pai amado, a vida, ó Deus, de cada um que está enfermo, Pai. Coloca, Deus, a Tua mão sobre os hospitais, estende a Tua mão, freia este mal pelo poder do Teu sangue, e que haja paz, que haja segurança, que haja vitória, ó Deus amado, sobre a vida do povo do Rio de Janeiro, deste país, que Deus, no meio dessa pandemia, vive também outros dramas políticos, sociais. Pedimos que Tu estenda a Tua mão, Senhor, poderosa, e glorifica o Teu nome, Senhor. Pai querido, toma em Tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, dá-nos o restante de noite na Tua presença. Deus, nós assim Te pedimos e Te agradecemos por tudo, no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os discípulos que amam e negam a si mesmo por amor ao Senhor para chegarem no céu. E todos em seus lares possam dizer amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado essa transmissão. Deus abençoe o pastor Carlos aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.